O dólar fechou esta sexta-feira cotado a R$ 5,91, uma queda de 2,47%. Depois da fala de Donald Trump sobre a China, o dólar comercial chegou a ser vendido a R$ 5,87. A moeda norte-americana recua após o presidente dos Estados Unidos falar em uma entrevista nesta quinta-feira que preferia não ter que impor tarifas sobre a China, apesar de afirmar que essas taxas lhe dão um enorme poder sobre o país asiático. Muitos têm visto, como um freio de arrumação na marra, Donald Trump senta na cadeira de presidente da República, começa a disparar, dá uma série de sinalizações e aí há aquela acomodação, Mota? Inclusive, um sintoma interessante é quando a gente vê o dólar recuando aqui na cotação frente ao real. Dólar chegou a 5,92. Aproveitem, porque é uma promoção por tempo limitado. No curto prazo, o dólar oscila, Todo mundo sabe, sobe, desce. Agora, no longo prazo, eu acho que não há dúvida nenhuma. O real sempre se desvaloriza frente ao dólar. Se Donald Trump tiver sucesso no seu governo, haverá um renascimento econômico nos Estados Unidos. E não há nenhum projeto desse tipo planejado pelo atual governo brasileiro. Você, Cristiano Beraldo, queda de 2,47%, dólar recuando e, claro, muitos atribuindo principalmente as falas de Donald Trump. Eu acho que tem uma convergência de fatores aí, mas claro que esse é um ingrediente que a gente precisa levar em consideração, Claro, mas o ponto principal, Caniato, é que não tem nada de novo, no sentido de que o Brasil segue sendo levado a reboque. O Brasil não é protagonista da sua própria importância. O Brasil não controla os eventos que acontecem dentro do país, sobretudo na área econômica. A cotação do dólar, naquilo que depende do Brasil, a gente vê o real se desvalorizar. Por quê? Porque nós não estamos tratando de resolver os problemas elementares que temos no país e o governo, com isso, impede o desenvolvimento, o fortalecimento da economia brasileira e a geração de uma perspectiva positiva para o país. Por isso, quando o Mota diz que o real sempre vai se desvalorizar em relação ao dólar, é por esse motivo, porque nós não estamos fazendo o nosso dever de casa, nós não estamos trabalhando para resolver nossos problemas. Então, conforme aquilo que faz Donald Trump, Xi Jinping, Macron e outros líderes do mundo real, dos países que estão conduzindo o mundo adiante, o Brasil vai sendo levado e sofrendo as consequências. É bem possível que a equipe econômica do atual governo vai querer tirar algum proveito desse movimento, dizer que estão atuando, que estão fazendo, como o governo gosta de dizer, aumentou a confiança no Brasil, está tudo indo de vento em popa, as viagens internacionais feitas pelo presidente estão gerando investimentos de longo prazo e por isso o dólar cai. Mentira, não é nada disso. Nós estamos simplesmente sendo puxados ou empurrados conforme o vento que sopra no mundo de verdade. Pois é, preciso só me despedir do Mota. O Mota tem um compromisso, é precisar deixar o programa um pouco mais cedo. Mota, grande abraço, bom fim de semana, um novo encontro na próxima segunda-feira. Boa noite a vocês. Legal, a gente segue aqui tratando das questões que envolvem esta sexta-feira no Brasil e no mundo. Só para fechar essa análise e a conexão da queda do dólar, do recuo do dólar sobre o real, frente ao real, mas o quanto disso tem a ver com as falas de Donald Trump. Mas, Dávila, há quem diga que a previsão era outra, Há quem tenha dito, pelo menos nos últimos 2 dias, que a previsão era que o dólar subisse por conta daquelas promessas de Donald Trump de aumentar tarifas, impostos nos Estados Unidos. Ele falou isso, inclusive, no discurso dele em Davos, Uma participação de forma online, mas muitos chamaram, esse anúncio de tarifaço certamente terá impacto na cotação do dólar frente a algumas moedas ao redor do globo. Mas não, pelo menos o que a gente viu aqui no Brasil foi um recuo substancial, 0,34%. Recuo de mercado, é um recuo porque o mercado esperava que no primeiro dia de governo de Donald Trump haveria
esse aumento de tarifa e que isso ia afetar. Como não houve, principalmente com a China, que é o maior mercado, o dólar caiu. Mas como bem lembrou o Mota e o Beraldo, esse recuo não foi por nenhuma medida política doméstica, foi por causa de uma expectativa do mercado de que esta sanção tarifária nos países, principalmente na China, ocorreria no primeiro dia de governo e não ocorreu. Mas eu queria fazer aqui um pequeno reparo na fala tanto do Mota quanto do Beraldo em questão ao dólar no Brasil. Não é verdade que o dólar sempre se desvalorizou. Aliás, o real sempre se desvalorizou. O real foi a moeda que, por exemplo, mais valorizou em 2022, dessas moedas emergentes perante ao dólar. Teve também uma ótima valorização em 2016/2017. Por que aconteceu essa valorização do real nessas épocas? Porque nós aprovamos reformas importantes. No caso de 2016/2017, foi o governo de Michel Temer, onde nós anunciamos teto do gasto, disposição de fazer a reforma da Previdência, que acabou ocorrendo no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Aprovamos uma política fiscal rigorosa que permitiu que o dólar fosse valorizado perante ao real aqui. Depois de 2022, é resultado das reformas econômicas aprovadas no governo Bolsonaro. E aí tinham várias. Teve a independência do Banco Central, teve a Lei de Liberdade Econômica, Marco do Saneamento, e tudo um conjunto de medidas importantes para dar mais dinamismo à economia. Isso fez com que o Brasil fosse o primeiro país do mundo a reduzir a taxa de juros e foi uma das moedas de mercado emergente que mais se valorizou perante ao dólar. Ou seja, se o Brasil fizesse a sua lição de casa, se o Brasil aprovasse essas reformas importantes do Estado brasileiro, tivesse disciplina fiscal, nós veríamos o real se valorizar perante ao dólar. Foi justamente o que aconteceu recentemente na Argentina em relação ao peso. O peso foi a moeda que mais se valorizou do mercado emergente perante ao dólar por causa das reformas de Javier Milei, principalmente pela sua coragem política de cortar em torno de 4% do PIB em despesas públicas. Talvez esse seja um ótimo exemplo para a gente tratar quando a gente discute sobre desafios que parecem impossíveis, pelo menos aos olhos da população, dos leigos, né, Beraldo? Mas não é impossível. A gente tem um exemplo da Argentina, um país que estava numa situação muito delicada, inclusive uma situação pior do que talvez a brasileira, mas ele deu um freio de arrumação, fez mudanças importantes ainda, com muitas dificuldades de aprovação no Congresso argentino, mas ele colhe frutos mesmo depois de um ano, né? Pouco tempo na cadeira de presidente da Argentina e conseguiu já apresentar para a população a comprovação que está dando certo essa administração em que ele corta na própria carne, né, Beraldo? Sim, e queria só complementar aqui o que o Dávila disse. Dávila, é isso mesmo. O real se desvaloriza, né? O meu raciocínio é que o real se desvaloriza tendo em vista uma gestão absolutamente temerária da economia brasileira e o fato de que nós não estamos lançando bases necessárias para uma transformação do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro, cada vez mais, ele complica a vida de quem investe no Brasil, complica a vida do empreendedor. Então, quando você tem este cenário, o dinheiro vai embora. Quando ele vem especular e se manda. Ele não tem um compromisso com o país. E aí tem um outro ponto, Dávila, que me preocupa muito, é que nesses momentos recentes que você citou, que o Brasil teve uma visão positiva em razão das reformas, eles, na sequência, foram coroados por momentos de dificuldade, em que aquelas reformas elas não foram reformas amplas o suficiente para transformar o Estado de uma forma completa, e o governo seguinte vai produzindo uma série de retrocessos que vão tornando o Brasil cada vez mais um país pouco confiável ao investimento de longo prazo. Quantos e quantos investidores internacionais
colocaram o seu dinheiro no Brasil e se decepcionaram. Se decepcionaram com a burocracia, se decepcionaram com a legislação trabalhista, que gera um volume de obrigações gigantescas para o empregador, se decepcionaram com a condução da política econômica, se decepcionaram com escolhas, por exemplo, como aconteceu no Brasil num passado não muito distante, dos tais campeões nacionais. Você traz o dinheiro de fora, investe no Brasil e, de repente, o governo diz não. O meu campeão nacional, o meu escolhido, é esse aqui. Não é você, uma banana para você. E aí, o teu concorrente tem absolutamente todas as facilidades, graças a um trânsito político que você, acreditando na regra do jogo, acha que é suficiente e não tem, e ele te dá uma banana e você fica com prejuízo e ele fica com todo o lucro do setor. Então, Candiato, se a gente não tiver uma transformação no sentido do que fez o Javier Milei, que não só mudou a parte da legislação, mas também trouxe uma nova credibilidade, construiu um novo momento para a Argentina, nós não vamos sair dessa dinâmica que estamos. Pois é, eu ainda vou passar para o Dávila fechar, só para trazer a análise dele em cima do que disse o Beraldo, mas muito interessante esse ponto destacado pelo Beraldo, né, Dávila, que você certamente concorda. Excelente, o governo vai e faz uma reforma tão esperada por alguns setores. Não consegue atender a todas as necessidades, mas atende parcialmente. Daí troca o governo, chega o outro governo e começa aos poucos desfazer item por item daquelas medidas. E aí quando você vai ver, o cara que chegou aqui, o empresário, enfim, o grupo estrangeiro que veio colocar um caminhão de dinheiro, percebe a besteira que ele fez. Fala, sério que eu fiz isso? Talvez seja melhor fechar as portas e voltar para nosso país. Não vale a pena investir no Brasil. Muitos pensam assim. Vai lá, Dávila, para fechar. É verdade, Candiato. O Beraldo está coberto de razão. A diferença entre um país desenvolvido e subdesenvolvido é que quando você faz reforma num país desenvolvido, você vira a página e vai para a próxima. E país subdesenvolvido, você faz uma reforma, aí o governo seguinte desfaz a reforma. Essa é a principal diferença entre um país desenvolvido e subdesenvolvido. O desenvolvido, ele evolui. E nós evoluímos, retrocedemos. É isso que faz com que haja essa gigantesca insegurança jurídica que, como bem disse o Beraldo, espanta investidor. E isso pode acontecer na Argentina, se o Milei não conseguir criar bases, raízes para extirpar o peronismo. Ele está começando a vencer o peronismo, mas o peronismo está lá arraigado, esperando uma escorregadinha do Milei para tentar voltar. Então ainda não é aquela coisa que está solidificada. Se você lembrar, Candiato, na história, o Menem, quando fez as grandes reformas com o ministro Cavallo, lembra? Nos anos 90, foi tudo desfeita depois pelos Kirchner. Foi uma involução gigantesca na Argentina. E essa turma da involução é que ficou o poder até a Javier Milei chegar, vencer as eleições na Argentina. Então, essa é a grande diferença, como eu disse, de país desenvolvido e subdesenvolvido. E isso mostra o nosso subdesenvolvimento. Um governo aprova a reforma e o outro vem e destrói as reformas, ao invés de seguir o barco e aprovar outras reformas à frente.